Oi, tudo bem? Eu sou a Patrícia e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre agulhas para máquinas de costura. Então, os tipos de agulhas que você pode encontrar no mercado, sobre tamanho e também como escolher a agulha certa para o tecido que você vai costurar. Então bora lá! Primeira informação mais importante do que qualquer informação sobre agulhas que você possa ouvir ou pensar. A primeira coisa que eu preciso falar é que você nunca, jamais pode trocar a sua agulha de máquina caseira por uma agulha de uma outra máquina, de um outro tipo de máquina. Por exemplo, você está lá costurando, sua agulha quebra, você vê que você não tem nenhuma agulha reserva, aí você fala, minha vizinha tem uma máquina overlock, eu vou lá pedir uma agulha para ela. Não vai dar certo. Porque a agulha da máquina overlock tem características que são diferentes da agulha da máquina caseira. Então não adianta querer trocar. E o mesmo funciona mesmo quando você quer trocar a agulha de uma máquina industrial reta para uma agulha para uma máquina caseira. Elas são diferentes, o comprimento é diferente, o cabo é diferente, elas são diferentes, não vai dar certo. Então, inclusive caso você venha comprar uma máquina usada, que foi o caso da minha, e se tiver o kit de costura, às vezes a pessoa deixou o kit junto, se tiver agulha, certifique-se que todas as agulhas que estão lá são agulhas de máquina caseira. Eu falo isso porque na minha mesmo tinha algumas agulhas industriais que eu não uso, eu não utilizei, então estão guardadas, mas enfim, eu sei que eu não posso colocar aquelas agulhas nessa máquina. Então lembra disso, primeira coisa, não dá para pegar a agulha da overlock, da interlock, da galoneira, enfim, de qual máquina que for e querer colocar na máquina doméstica, que não vai funcionar, não vai dar certo, tá bom? Então essa é a primeira coisa. A segunda informação, quando você for comprar agulha, peça na loja agulha para máquina doméstica. Então você chega lá no balcão e fala pro atendente, olha, eu preciso de agulha para máquina. Se ele não perguntar nada e te trazer uma agulha, você já fala, mas é para máquina caseira? É para máquina doméstica? Porque de repente ele acha que você tem uma produção industrial e te taxa de máquina industrial. Então sempre pergunta e certifique-se de que você está levando para casa agulha de máquina doméstica. Pode parecer bobo, mas isso acontece. Eu sei que acontece, já vi isso acontecendo, então você vai gastar um dinheiro que depois a agulha não vai servir. Então confere lá se você está comprando agulha para máquina doméstica e não pense em trocar as agulhas de máquinas diferentes e colocar na doméstica, também não dá certo, tá bom? Então a primeira informação, a agulha tem que ser exatamente para máquina doméstica. Segunda coisa, eu nunca fiquei presa a marcas. Então eu já tive várias marcas de máquinas, já tive Singer, Brother, já trabalhei com Pfaff, já trabalhei com aquelas máquinas pretinhas, hoje tenho uma máquina velhinha e eu uso, sempre usei nas minhas máquinas qualquer agulha e nunca tive problema, desde que seja uma agulha de máquina caseira. Então você pode, no geral as máquinas aceitam outras marcas de agulha. Eu não tenho certeza, depois eu posso checar se é isso mesmo, mas eu tive uma colega que tinha uma máquina Janome e ela me informou que a Janome utiliza só agulhas Janome porque parece que o encaixe é um pouco diferente. Então verifica isso, verifica no manual da sua máquina se ela pede uma agulha específica, mas geralmente as máquinas caseiras utilizam qualquer máquina de agulha, ok? Qualquer marca de agulha. Bom, eu vou começar falando sobre as características da agulha. Então o que eu vou falar aqui agora, ele é básico. É uma informação que o vendedor vai ter uma ideia, uma costureira deslongada vai saber muito bem. É você que está ou começando a costurar ou que já costura, com o tempo vai gravar essas informações. Eu não vou conseguir mostrar a agulha aqui porque eu estou um pouco distante, mas eu vou usar esse espaço para colocar um desenho, aí eu acho que vai ficar bom de visualizar. Então assim, a agulha tem umas características. A primeira coisa é o cabo, que é a parte superior e mais grossa. Depois a gente tem a haste, que é aquela parte que vai ficando mais fininha. E tem o olho da agulha, que é onde a gente enfia a linha, e a ponta da agulha. Então eu estou falando aqui de 4 partes apenas, porque se você pegar um manual de agulha, por exemplo, vai ter o nome do topo, o nome da ponta na ponta, e vai ter a cabo da agulha, sempre tem algumas especificações a mais. Mas esse aqui é o básico, então você tem que perceber o cabo, que é onde vai ter o tipo de encaixe, a haste, que é o comprimento da agulha, o olho, que é o furinho da agulha, e a ponta. Então o cabo, ele serve para encaixar na máquina. Se você já trabalhou em confecção, ou se você tiver a oportunidade de comparar uma agulha caseira com uma agulha de uma máquina industrial, o cabo é diferente. Então, eita, tem um barulho aqui na rua que eu moro. Gente, essa rua aqui é uma festa. Bom, então
voltando. O cabo da agulha ele é diferente. Das agulhas industriais tem agulha cabo grosso e agulha cabo fino. Na máquina caseira o cabo ele é similar, porque ele só mostra o encaixe da máquina. Então o cabo vai te dar um encaixe, a haste é o comprimento, o furinho, né, que é o olho que eu falei, é onde a gente passa a linha, e a ponta, é o que eu vou começar a falar agora, é o que vai pegar o maior contato com o tecido. Então, os dois tipos de ponta mais utilizados no geral é a agulha de ponta fina e a agulha ponta bola ou ponta redonda. A olho nu você não consegue ver quando você pega a agulha e fica comparando, não dá pra perceber. Mas é meio óbvio, a agulha ponta fina tem a ponta bem fininha, tipo uma lancinha, assim, não dá pra ver, ela é bem fininha. E a agulha ponta bola tem uma ponta mais arredondada, assim, acho que seria algo próximo a isso. Então ela tem uma ponta mais arredondada. Qual a diferença entre elas? A agulha de ponta fina, ela serve para você utilizar geralmente em tecidos planos ou em tecidos mais grossos. Tipo um jeans, um brim, um algodão, um tricoline, etc. vai funcionar perfeitamente bem. O ponto dela fica bem bonito também. Já a agulha ponta bola, por ter a ponta arredondada, ela é indicada para quando você trabalha com tecidos que têm alguma elasticidade. Então vai trabalhar com uma malha, a agulha ponta bola é excelente. Vai trabalhar com um tecido, hoje a gente chama de tricô, né? Aqueles tipo bandagem, tem que utilizar a agulha ponta bola. E ele também serve muito bem para tecidos finos. Porque o que acontece? Quando você está trabalhando com um tecido elástico, a agulha ponta bola não tem risco, não tem problema de furar, de perfurar e estragar essa elasticidade do tecido. Então ela não vai estragar. Quando você está com um tecido muito fino, tipo uma seda, um cetim, uma organza, a agulha ponta bola ela é mais delicada, então ela vai receber bem esse tecido e vai evitar qualquer tipo de micro estragadinho. Na verdade, quando você costura e você olha o tecido, às vezes você não vê. Mas aí você usa a peça uma vez, usa duas, usa três e começa a dar uma esfareladinha onde foi costurado. Por quê? Porque a agulha estragou a trama do tecido ali, estragou ali o fio, né? O próprio tecido. Então, à primeira vista você não enxerga. Mas a agulha ponta bola ela é muito boa também para tecidos finos. No geral, eu trabalho com a agulha ponta bola sempre, porque quando eu tenho um tecido elástico, a agulha já está certa, e para os tecidos finos que eu tenho trabalhado bastante já está certo. Mas eu tenho sempre comigo uma agulha mais grossa de ponta fina para trabalhar com jeans, mas já chego lá no tamanho das agulhas. Seguinte, tamanhos de agulhas. Você pode comprar agulha fina ou agulha grossa, existem vários tamanhos diferentes. Na verdade, existe uma imensidão de tamanhos e características de agulha, mas vou falar das mais básicas. A linha de pensamento, a melhor forma de você escolher uma agulha é a seguinte: tecidos finos, agulhas finas, tecidos grossos, agulhas grossas. Por quê? Se você está com um tecido muito fininho e usa uma agulha grossa, com a ponta dela grossa, ela pode furar seu tecido. E ao contrário, você está com um tecido muito grosso, muito firme, pensa assim, numa lona bem pesada, com uma agulha fininha, às vezes a agulha não consegue atravessar o tecido, ela entorta e quebra. Então, tecido grosso, agulha grossa, tecido fino, agulha fina, é meio fácil. Então, a agulha tamanho 9, que já é bem fininha, eu costumo utilizar para tecidos bem finos e delicados. Trabalhando com uma seda ou mesmo um tule, qualquer tecido muito fininho vai te pedir uma agulha fina. A única coisa ruim da agulha muito fina é que o furo dela é muito pequeno, aí é mais difícil de colocar a linha, mas é o ideal para qualquer tipo de tecidos fininhos. A 11 é um pouquinho mais larga e você pode utilizar, por exemplo, para tricoline, para um brim, aquele bem levinho, para um linho, ele vai funcionar super bem. Então o tecido não é grosso, mas também não é super fino, e a agulha também não é grossa, mas não é super fina. A agulha tamanho 14, ela é bacana para quando você vai trabalhar com um tecido um pouco mais encorpado que, por exemplo, que o tricoline. Então, estou trabalhando com veludo ou com uma sarja mais pesada e, por exemplo, você sabe que você vai ter que dobrar ou vai usar uma entretela e ele vai ficar mais encorpado, já vai para uma agulha um pouquinho mais grossa que ela vai dar conta de costurar essas camadas, tá? A agulha 11 também funciona, mas a 14 é um pouquinho mais segura, a 12 ou a 14 ela dá certo. E por fim, tecidos grossos. Tá trabalhando com brim, com jeans, com uma lona pesada, o ideal é trabalhar com a agulha 16 para cima. Então se você vai fazer só uma coisa simples, sei lá, um estojo, uma necessaire com jeans e o forro de tricoline, às vezes uma mantinha, a agulha 16 vai bem. Agora imagina que você está utilizando um tecido mais grosso que o jeans, por exemplo, uma lona, e tem camada de manta, e tem enfim um monte de coisa que deixa aquela camada bem grossa, você pode até utilizar uma agulha 21. Não precisa comprar, assim, não precisa ficar desesperada, mas é legal saber que essa agulha existe, porque quando você está com uma camada muito grossa, ela aguenta costurar isso.
Nossa, eu acabei de ver que tem uma mulher me assistindo aqui no prédio da frente. Ela parou na varanda e tá assim, vendo eu gravar. Vergonha. Voltando. Então, tecidos grossos com muitas camadas e dobras e etc. Pode usar uma agulha mais grossa. A única coisa ruim dessa agulha é que o furo dela também é grosso. Então, geralmente utiliza-se com uma linha mais grossa, às vezes uma linha de pesponto ou uma linha dupla, para você fazer aquela costura e ficar aparente, porque é um tecido, um material grosso, né? Por exemplo, uma mala, já uma bolsa bem grande, com um tecido grosso e camadas e dobras, vai te pedir uma linha de pesponto, você vai ter que trabalhar com uma linha mais forte, consequentemente a agulha mais grossa. Então o resumo é o seguinte: tecidos fininhos e leves, agulhas fininhas, tecidos mais grossos, agulhas mais grossas. Bom, acho que eu consegui resumir legal o que eu tinha para falar sobre agulha. Eu espero que eu tenha dado mais esclarecida e ajudado vocês. Se ficar dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo e informo um pouquinho mais. Quem tiver também alguma informação complementar e quiser compartilhar, deixa aqui, porque o pessoal lê, às vezes rola uma interação aqui nos comentários, é super legal. Obrigada por ter assistido, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita para se inscrever no canal e também assista os outros vídeos que tem aqui, já tem bastante conteúdo. Você pode verificar pelas playlists dos assuntos, se é tutorial que você quer aprender, se você quer conhecer um pouquinho sobre materiais de costura e etc. Se quiser sugerir algum vídeo também, sinta-se à vontade, escreva aqui, tá? É isso que eu tinha pra falar. Eu vou gravar um outro vídeo sobre agulhas, eu vou ensinar como trocar e vou dar algumas dicas legais de saber como a agulha tá boa ou não. Então volta aqui também pra assistir, tá bom? Até mais, obrigada, tchau!